Graça e paz, irmãos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. É uma alegria muito grande olhar e ver essa igreja cheia, desejosa de ouvir a palavra do Senhor e de conhecer mais e mais da vontade do nosso Deus. Isso é motivo de alegria para nós, especialmente nessa noite em que nós celebramos juntos a ceia do Senhor e partilhamos desse pão tão precioso e desse cálice tão maravilhoso que nos fala sobre o sangue e o corpo do nosso Cordeiro Jesus. Quero convidar os irmãos a que abram comigo a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 13. Esse relato que agora nós vamos ler, ele nos fala a respeito de um homem chamado Eli, sacerdote do Senhor, que durante 40 anos havia servido na casa do nosso Deus, oferecendo diariamente sacrifícios de aroma suave ao Senhor. Eli foi sacerdote em Israel durante um longo período da sua vida, e os seus 2 filhos trabalharam e serviram com ele também na casa do Senhor. Os filhos de Eli eram Hofni e Finéias, e atuavam na casa do Senhor, cooperando na entrega do sacrifício, no cuidado das coisas do Senhor e da casa do Senhor, em todo o serviço sacerdotal. Mas a palavra de Deus nos conta que os filhos de Eli, o sacerdote, haviam se desviado do caminho do Senhor. O coração de Hofni e Finéias havia se endurecido, o coração deles se petrificara, e esses 2 homens se tornaram, como diz a palavra de Deus, execráveis, malditos, profanos diante do Senhor. O profeta Eli, agora na altura do texto que nós vamos ler nesse momento, já tinha 98 anos. Um ancião, um homem que já tinha vivido toda uma caminhada e uma jornada de fé e de serviço ao Senhor. E ele recebe então uma palavra que vem da boca do Senhor através de um profeta, cujo nome nós desconhecemos, e depois uma outra palavra através de um profeta conhecido, o profeta Samuel. E a palavra que vem do Senhor sobre a casa de Eli é de que aquilo que o Senhor havia prometido, de abençoá-lo, abençoar sua descendência, abençoar sua casa, que essas promessas agora não mais se cumpririam sobre a casa de Eli, porque Eli havia desonrado o Senhor. Eli não está sendo, nessa passagem, por nenhum momento sequer julgado pelo Senhor pelos pecados dos seus filhos, mas pelo seu próprio pecado. Porque o texto diz que Eli foi conivente com o pecado dos seus filhos, que Eli foi indiferente ao pecado dos seus filhos, e que Eli não fez aquilo que, como pai, ele deveria fazer, repreendendo, disciplinando e exortando os seus filhos. Por conta disso, o Senhor traz juízo sobre ele. A notícia que chega para o sacerdote Eli é de que seus 2 filhos haviam sido mortos, a arca da aliança havia sido roubada, e agora Eli, aos seus 98 anos, um homem já cansado, cego, pesado, é tomado pela tristeza, pelo susto, pelo pavor dessa notícia, cai de uma cadeira, fratura o seu pescoço e morre no momento trágico da sua jornada. A história que nós temos diante de nós é uma história triste, de como famílias e de como uma família pode ser desmoronada, destruída, pode se tornar em frangalhos, quando o coração de pais se distanciam do Senhor, quando o coração de filhos ganham distância do Senhor, e quando o Senhor não é mais o centro de um lar e de uma família. Eu queria que você lesse agora o versículo de número 13 comigo. Tendo em vista tudo isso que eu expliquei e explanei a você, eu peço à congregação que todos fiquemos em pé. Vamos ler a santa palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nessa noite.
E com santo temor em nossos corações, nós te rogamos, Pai, que neste momento que nós lemos essa palavra e a temos diante de nós aberta, o Senhor, pelo teu Santo Espírito, ó Deus, fale a cada um de nossos corações. Nós cremos, ó Deus, que são mais do que meras palavras que nós temos diante de nós, porque essas não são palavras de homens, não são ensinos, ó Deus, de homens, mas são ensinos do Senhor. E é o Senhor que fala a nós. E é do Senhor que nós precisamos ouvir a voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, querido. Irmãos, as preocupações que nós temos e nós cultivamos e acalentamos no nosso coração a respeito da família são as mais diversas. Nós começamos nesse mês de maio, um mês em que nós nos preocupamos e dedicamos maior ênfase a falarmos sobre a família, porque nós compartilhamos e sabemos que cada um de nós que aqui está essa noite, cada família aqui tem no seu coração uma preocupação justa, necessária e urgente com a saúde espiritual dos nossos lares. Mas conquanto essa seja uma preocupação justa, embora nos preocuparmos com os ataques que vêm de fora, contra a família seja algo necessário, embora a igreja de fato precise se preparar para os desafios que o mundo nos coloca e traz diante de nós todo o tempo, eu quero chamar a sua atenção essa noite para o fato de que o maior inimigo, ou talvez a maior preocupação que nós deveríamos ter como povo do Senhor, a maior preocupação como líderes dos nossos lares, no meio de nossas famílias, é com aquilo que nós deixamos de fazer dentro do nosso lar. Os inimigos de fora são perigosos, são cheios de astúcia e de maldade, mas muitas das vezes, o grande problema que nós enfrentamos está lá dentro, dentro de casa, da porta para dentro. E às vezes esse grande problema que nós enfrentamos não é nem sequer algo que nós fazemos, mas algo que nós deixamos de fazer. Essa história que nós temos diante de nós nos faz perceber que existe um grande perigo de estarmos alertas com os grandes ataques que vêm contra a família, ataques externos, mas nos esquecemos de um cuidado diário, necessário e constante com os nossos lares e com as nossas famílias. Existe uma necessidade, irmãos, de nós assumirmos com toda a dedicação possível a nossa vocação cristã, de que como pessoas, mas como família, nós somos chamados para servir ao Senhor. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Porque essa história que nós temos diante de nós, e eu já relatei a você um pouco dela, nos fala sobre uma história de uma família que tinha tudo para dar certo. Eu não consigo imaginar Eli com outro sonho no seu coração, senão um sonho de ver a sua família diante do Senhor. Talvez Eli fosse um sacerdote que acalentasse dentro do seu coração a esperança, a motivação, a boa perspectiva de que o seu lar seria um lar abençoado. Seus filhos seriam sacerdotes como ele era. Sua casa toda serviria ao Senhor no templo. Olhando externamente ou aos olhos humanos, essa é uma família que tinha tudo para dar certo. Mas o fim dessa história nos revela que essa é uma família que veio de mal a pior. E Eli, um homem já velho, avançado em idade, vê seus 2 filhos morrerem longe do Senhor, distantes do Senhor, endurecidos para o Senhor e com um juízo sobre si de que ele não havia feito aquilo que devia ter feito. E eu queria que você percebesse algumas coisas sobre esse homem. Algumas coisas que nós compartilhamos e que talvez, à medida que eu for falando, você vai perceber, mas isso tem a ver comigo. Isso tem a ver comigo também. Tem a ver com minha família também. Porque o texto nos mostra que Eli, em primeiro lugar, era um homem de muitas responsabilidades. E não apenas um homem de muitas responsabilidades, mas um homem cheio de resolução. Imagine você, um sacerdote durante 40 anos, julgando em Israel, morreu aos 98 anos, trabalhou no serviço na casa do Senhor durante 40. Esse era um homem de ação, um homem cheio de responsabilidades, um homem acostumado a lidar com gente todos os dias.
Eli precisava instruir o povo do Senhor no culto que o povo prestava a Deus. Não apenas oferecer os sacrifícios, mas orientar, julgar pequenas demandas no meio do povo. Como sacerdote, Eli funcionava como uma espécie de juiz em Israel. Era um homem que tinha sabedoria prática, sabia decidir as coisas, sabia delegar funções, sabia organizar o serviço cultico diante do Senhor. Era um homem que trazia a estola sacerdotal diante do nosso Deus para que pudessem ouvir a vontade do Senhor. Era um homem que estava acostumado a interceder pelo povo, orar pelas pessoas, abençoar as pessoas. Nós conseguimos imaginar Eli como um homem de resolução, um homem que diante dos problemas trazia resolução imediata ou rápida, um homem ativo. Ninguém conseguiria se manter num sacerdócio de maneira tão constante durante tantos anos se não fosse um homem capaz de fazer aquilo que tinha sido chamado para fazer. Mas conquanto Eli fosse um grande homem fora de casa, resolutivo, cheio de responsabilidades, a história nos faz perceber que parece que aquelas resoluções e aquelas responsabilidades dentro do lar de Eli não ocupavam tanto espaço no seu coração. Ele era um gigante fora de casa, mas um anão dentro de casa. Um homem cheio de responsabilidades no seu trabalho, na sua vocação, acostumado a lidar com os conflitos, mas com 2 filhos conflituosos se desviando e se estrepando no caminho dentro do seu lar, diante dos seus olhos, debaixo do seu nariz. Mas essa passagem também nos faz perceber que, além de ser um homem de responsabilidades e de resolução, ele era um homem sensível à vontade de Deus, ele era um homem crente. Não há dúvida disso nessa história. O sacerdote Eli é aquele que reconhece, por exemplo, no capítulo de número 1, versículo 18, a sinceridade de Ana. Quando Ana se aproxima diante dele, ele acha que talvez ela estivesse embriagada por causa do seu choro. Mas então ele consegue discernir que na verdade não havia embriaguez, era uma mulher de Deus. Ele reconhece isso, instrui espiritualmente essa mulher. Recebe o seu filho, Samuel, como uma espécie de discípulo para que pudesse crescer no caminho do Senhor. Eli também é aquele homem que entende que o pecado dos seus filhos era contra o Senhor. No capítulo de número 2, versículo de número 25, quando ele toma conhecimento do pecado dos seus filhos, ele diz: vocês pecaram diante de Deus. Não foi apenas diante dos homens. Eli tem um coração sensível. Eli tem um coração crente. Ele sabe que o pecado dos seus filhos é um pecado contra a santidade do Senhor. Eli também reconhece que era o Senhor que estava falando com Samuel. Você se lembra dessa passagem? Capítulo de número 3, versículo de número 9. O garotinho ouve uma voz na madrugada, e ele vai lá no Eli e diz: o senhor chamou? Chamei não, meu filho. Ele volta: vou dormir, então devo estar ficando doido. De repente outra voz, ele fala: o senhor chamou? Chamei não, meu filho, pode voltar a dormir, mas espera aí. Volta a dormir, da próxima vez que você ouvir essa voz, sabe que é o Senhor que está falando com você. Percebe o discernimento desse homem? A sensibilidade espiritual para perceber: Deus está falando contigo, Samuel. Deus está falando contigo, Samuel. Quando ele falar, responde: eis aqui o teu servo. Eli é um homem que tem um coração crente, convertido, sensível. Eli, no capítulo de número 4, versículo de número 18, é também aquele que se transtorna quando ele fica sabendo e toma conhecimento de que a arca do Senhor havia sido roubada, e o seu coração se dói por causa disso, por saber que a santidade do Senhor estava ali representada naquela arca da aliança. Mas preste atenção, querido, embora Eli fosse um homem sensível e crente, parece que dentro de casa Eli não era capaz de ser sensível às dificuldades e às demandas e aos tropeços dos seus próprios filhos. Não era sensível bastante para reconhecer que os seus filhos estavam fazendo aquilo que é errado. Não era sensível bastante para reconhecer que o coração deles vinha se endurecendo, de que semana após semana, Rofine, Finéias, os seus filhos estavam se distanciando do Senhor, se tornando irreverentes, sem temor, sem discernimento do nosso Deus. Ele parece insensível àquilo que está dentro de sua casa. Ele parece sensível ao pecado que vai se alastrando e tomando todo o espaço dentro da sua família. É um homem sensível para as coisas fora de casa. É um homem habilidoso, crente,
cheio de discernimento quando é necessário, no templo, no cuidado de Samuel, na orientação das pessoas, mas dentro de casa, parece ter o coração endurecido, parece ter o coração insensível ao cuidado do Senhor. Todas essas características nos levam a perceber que Eli, embora fosse um homem responsável e um homem sensível aos cuidados de Deus, ele era um homem ausente na vida da sua família. E essa afirmação não é um juízo precipitado da minha parte, de jeito nenhum. Capítulo de número 2, versículo de número 22, nos diz que Eli já era muito velho, quando veio a tomar conhecimento de tudo aquilo que os seus filhos estavam praticando em Israel, que era desagradável ao Senhor. Eli tinha 98 anos, quando ele caiu a ficha do que os seus filhos tinham se tornado malditos diante do Senhor. É muito tempo para um pai não saber aquilo que acontece dentro do seu lar. É bem possível que Eli fosse um sujeito presente no templo, presente nas coisas do Senhor, presente no serviço da casa do Senhor, presente na vida de Samuel como um discípulo, embora não fosse seu filho, mas ausente dentro do seu lar. E como uma forma de suprir a sua ausência, Eli recorreu àquelas artimanhas de não lidar com o confronto. Versículo de número 13, que nós acabamos de ler no capítulo 3, diz que Eli não repreendia os seus filhos. E talvez essa fosse uma forma, uma estratégia, de que sendo ausente dentro de casa, quando estivesse presente, não fosse muito duro. Com uma espécie de desculpa. Uma desculpa para a sua ausência, uma desculpa para aquele cuidado de pai que era necessário e que esses homens tanto precisavam, e que esses moços tanto precisavam. Se ele já era tão velho quando tomou conhecimento do que acontecia com seus filhos, eu fico imaginando como ele deixou passar tanta coisa debaixo dos seus olhos e nunca sentou com aqueles meninos, Rofine e Finés, olhando face a face, olho no olho, para dizer: vocês estão em pecado, meus filhos, mudem a postura de vocês, consertem diante do Senhor, porque senão o Senhor trará juízo sobre vocês. O versículo de número 13 diz que ele nunca fez isso, de que ele não havia repreendido os seus filhos na face, com rigorosidade, com disciplina. Também por causa da sua ausência, é bem possível que Eli recorresse a um outro artifício para poder lidar com a sua ausência. O artifício da conivência. Capítulo de número 2, versículo de número 29. Um profeta desconhecido vem trazer juízo do Senhor sobre Eli, e o profeta, sendo boca do Senhor, diz para Eli: você se tornou conivente com o pecado dos seus filhos. Eles tiravam do altar o sacrifício, parte do sacrifício que pertencia ao Senhor. A gordura de um animal precisava ser toda queimada sobre o altar, mas esses meninos, de maneira irreverente, desconsiderando a vontade do Senhor, dando a mínima para os mandamentos do Senhor, ia lá e pegava a parte que lhes agradava e comia com desdém, com completo deboche com relação às coisas do Senhor. E quando exortados por outros homens, ou outros sacerdotes, ou outros levitas, eles diziam: nós fazemos o que nós quisermos. Iam para casa, oferecia a carne profanada para o seu pai. E o versículo 29 do capítulo de número 2 diz que Elias se fartava dessas coisas. Talvez nem querendo saber de onde tinha vindo. Não quero saber endereço, não quero saber por que veio. Daqui, meus filhos, deixa eu comer também. O profeta diz que Eli se engordou da carne que era roubada e profanada diante do altar do Senhor. Ele era conivente com o pecado dos seus filhos, talvez como uma forma de justificar sua ausência dentro de casa. Papai nunca está aqui, papai nunca conversa conosco, mas pelo menos papai não nos repreende, pelo menos papai é gente boa conosco, pelo menos papai nunca falou com a gente de maneira muito dura. Papai sempre foi muito gracioso, nunca teve que usar a vara. Papai sempre levou a gente na conversa. Era uma forma de papai, era uma forma de Eli dar um jeito de suprir a sua ausência dentro de casa. Versículo 29 ainda do capítulo de número 2 diz que mais do que não repreender seus filhos, mais do que ser conivente com o erro dos seus filhos, o texto nos diz que Eli honrava mais os seus filhos do que o próprio Senhor.
Deus diz através do profeta: e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ele não apenas não repreendia, não apenas era conivente, mas ele também desonrava o Senhor para honrar os seus filhos. Passava a mão na cabeça dos meninos, permitia com que aqueles jovens fizessem diante do Senhor aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. E como um sacerdote que era, não apenas em Israel, mas também do seu lar, Eli deveria exortar os seus filhos e dizer: importa antes honrar o Senhor do que honrar a vocês. Importa antes agradar o Senhor do que agradar a vocês. Importa antes ser fiel ao Senhor do que mimar vocês nas suas más vontades. Ele deveria fazer isso, mas ele não faz. Deveria exortar os seus filhos, mas não é isso que ele faz. E por conta disso, irmãos, a palavra de Deus nos conta nessa história que vai do capítulo 2 até o capítulo de número 5, que o pecado de Hofni e Finéias se torna público em Israel. Se você olhar na sua Bíblia no capítulo 2, versículo de número 12, abra comigo, capítulo 2, 12. O texto nos diz que os filhos de Eli se tornaram filhos de Belial no meio de Israel. Todo Israel sabia que esses meninos haviam se tornado indiferentes à palavra do Senhor. O texto diz que não apenas indiferentes, mas eles também haviam se tornado atrevidos. Versículo de número 15 do capítulo 2 diz também: antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para eu assar ao sacerdote, porque não será de ti carne cozida, senão crua. E se o ofertante lhe respondia, versículo 16: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão vou tomar força de você. Por falta de repreensão, de disciplina, de palavra paternal, esses meninos se tornaram indiferentes, atrevidos, petulantes. O texto diz no versículo de número 22, que ele já era muito velho quando ele ouviu tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como os filhos de Eli se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Como esses dois moços, desavergonhados no seu coração, porque não tinham sido disciplinados quando necessário, tomavam as mulheres que trabalhavam na porta da congregação, da casa do Senhor, e as possuíam sexualmente, com imoralidade diante de todo Israel. E Eli não repreendia os seus filhos. Quando Eli tenta repreender os seus filhos, dizendo como no versículo 24: não é bom, meus filhos, a fama que eu ouço de vocês. Suave, não é a repreensão? Não é bom a fama que eu ouço sobre vocês. O que vocês estão fazendo faz o povo transgredir. O texto diz, no versículo de número 25, que eles não ouviam seu pai. Eu não quero saber. Eu não quero dar a mínima para o que o Senhor está me falando. Irmãos, Eli tenta resolver um sangramento grave, usando para isso apenas faixas e uma gazezinha. Eli tenta resolver um grande problema com medidas muito pequenas. Tenta resolver alguma coisa que já tinha sido nutrida e gestada e gerada no coração desses moços durante toda a sua vida, com palavras doces, com palavras prontas. E o desfecho dessa história é terrivelmente triste. Essa história termina com o Senhor trazendo juízo sobre Eli e sobre sua casa. Essa história termina com Deus repreendendo Eli por causa da indiferença com que ele não cuidou dos seus filhos e disciplinou os seus filhos. E essa história termina com Eli vendo a morte dos seus 2 filhos, longe do Senhor, já avançado ele mesmo em dias antes de morrer. Agora, querido, preste atenção no que eu tenho para te falar e como essa história se aplica à minha vida e à sua vida aqui nessa noite. Porque quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que há muito aqui para aprender. Há algumas lições importantíssimas e cruciais para a nossa vida, para que eu e você possamos, no tempo certo, no tempo oportuno,
tomarmos atitudes necessárias e mudanças importantes no cuidado dos nossos lares e das nossas famílias, para que mais tarde, já avançado em dias, nós não olhemos para trás com arrependimento de perceber que nossas famílias se desmoronaram e se enfraqueceram por causa de negligência do nosso coração. A primeira lição que esse texto nos ensina e que eu queria que você guardasse no seu coração nessa noite, em nome de Jesus, é de que nada que eu e você façamos, nenhuma vocação que nós tenhamos neste mundo pode ser desculpa para que eu e você negligenciemos a nossa família. Não existe vocação que nos exija mais tempo, não existe vocação gloriosa, não existe sucesso nesse mundo que justifique nós deixarmos nossas famílias aos frangalhos. Você pode ser um homem, uma mulher muito bem-sucedida aos olhos deste mundo, viver uma vida cheia de relacionamentos, cheia de responsabilidade, cheia de prestígio, cuidando de pessoas, lidando com pessoas, orientando pessoas, mas nada disso pode ser motivo para a nossa casa ser deixada de lado. Nós não podemos dizer diante do Senhor: Deus, eu não tive tempo, porque eu tinha muita coisa para fazer. Senhor, eu tinha muitas tarefas e muitas preocupações, eu não tinha tempo para ter essas conversas com os meus filhos. Porque Samuel cresceu debaixo da tutoria de Eli e foi um homem segundo o coração de Deus, ao mesmo tempo que os seus filhos se desviavam do caminho do Senhor. Não deixe que a sua justificação, não deixe que a sua vocação, querido, seu trabalho, sua profissão, suas ocupações, suas tarefas, seu dia cheio de responsabilidades, faz com que você negligencie aquilo que é mais importante e supremamente importante na sua vida, que é a sua família. Porque antes de você ser vocacionado para qualquer coisa, antes de você ser responsável por qualquer empresa, por qualquer negócio, por qualquer serviço, você é responsável pela vida espiritual do seu lar. A sua primeira vocação, se você é casado e tem uma família, é cuidar da sua casa. A sua segunda vocação, se você os tem, é cuidar dos seus filhos. E somente a sua terceira vocação para frente é você fazer qualquer outra coisa que o Senhor coloque diante de você. O seu primeiro chamado, o meu primeiro chamado é cuidar da minha casa, do meu lar e dos meus filhos. Se eu negligenciar esse cuidado e me preocupar com o mundo inteiro, eu posso ganhar o mundo inteiro e perder a minha família. Eu e você precisamos de um empenho dedicado, zeloso, de cuidarmos das nossas famílias. E não podemos sair justificando isso com cansaço, com falta de tempo. Eu não consigo orar com os meus filhos porque eu não tenho tempo. Eu não consigo fazer um cultinho no lar na minha família porque eu não tenho tempo. Eu não consigo sentar com os meus filhos e ter aquela conversa que preciso ter porque eu não tenho tempo. Porque a gente arruma tempo para tanta coisa. E distribui o nosso tempo para tantas pessoas. E às vezes tem gente morrendo dentro da nossa casa porque a gente não dedicou tempo. A sua primeira vocação é o seu lar. A sua primeira vocação é a sua família. A sua primeira igreja é a sua casa. E você precisa cuidar disso com todo o empenho e dedicação do seu coração. A segunda lição que eu queria que nós guardássemos à luz desse texto nessa noite é de que não existe nada melhor que nós possamos dar aos nossos filhos do que uma repreensão verdadeira e firme no Senhor. Filhos e filhas precisam de repreensão, de disciplina e de admoestação no Senhor. Pais que mimam seus filhos, pais que são coniventes com os erros dos seus filhos, pais que passam a mão na cabeça dos seus filhos, faz com que os seus filhos continuem insistentemente no caminho de perdição. Mas aquele que disciplina, ama seu próprio filho. Esses meninos tinham tudo, gente. Eles eram sacerdotes em Israel. Eram respeitados fora de casa, tinham status religioso no meio da comunidade. Imagine você, uma nação estritamente religiosa, que tinha Jerusalém como lugar mais importante, tinha o templo como local específico mais importante, tinha sacerdotes e profetas como as pessoas mais importantes daquela geração. Esses meninos tinham tudo, mas eles não tinham repreensão dentro de casa.
Eles se tornaram tão importantes, tão cheios de si, tão vaidosos, mas não tinham um pai para chamá-los na responsabilidade e puxar uma vara e discipliná-los com amor e apontar o dedo no rosto deles, resistindo olho no olho, face a face e dizer: você está errado. Nós vivemos em um tempo em que falar que as pessoas são erradas é um crime. Nosso governo é um governo tão atrevido, tão ousado, que insiste na ideia de adentrar dentro do seu lar para dizer para você o que você pode fazer e o que você não pode fazer na disciplina dos seus filhos. Mas eu queria dizer a você que é importante antes obedecermos ao Senhor do que a opinião de tantos e tantos e tantos por aí que não sabem temer o nosso Deus vivo. Discipline os seus filhos no temor do Senhor. Chame-os para conversa, fale no olho. Tenha conversas francas e necessárias, de coração aberto. Espera chegar em casa à noite, quando adentrarem sorrateiramente, abrindo a porta para que você não os ouça, e veja se o coração deles está perdido, veja se os olhos deles estão vermelhos por causa da embriaguez da noite, veja se a vida deles, as preferências deles se tornaram mundanas, e se isso aconteceu, resista os seus filhos com disciplina santa e oração diante do Senhor. Porque mais tarde, meu querido irmão, não há tempo mais para semear, só para colher. E quem semeia vento, acaba colhendo na sua própria vida tempestade. Não existe nada melhor que nós possamos dar aos nossos filhos do que verdadeira repreensão firme na fé. Eu me lembro ainda dos coros que eu ganhei quando eu era criança. Uns coros bom. Eu digo que não é bom não, é bom mesmo. Mas tudo isso foi importante para que o Senhor pudesse moldar coisas no meu coração. Assim como você também teve. E assim como nós precisamos fazer com os nossos filhos. Terceira lição que eu queria que você guardasse no seu coração nessa noite é de que é perigoso demais deixar que o pecado se alastre em nossa família devido à nossa indiferença para tratar esses problemas. Irmãos, o pecado ele se alastra. O pecado ele toma proporções maiores. O pecado ele vai se tornando mais profundo na vida de uma pessoa e na vida de uma família. Pecados não tratados vão se tornando mais e mais e mais e mais e mais problemáticos dentro de um lar e dentro de uma família. Um jovem que se perde e se apaixona por pornografia com 8, 9, 10 anos vai colher frutos perniciosos e desastrosos disso ainda quando tiver 20 anos. Ainda quando tiver 30 anos, abra as portas, fiscalize os computadores, vigie os celulares, repreenda, haja. Não deixe que o pecado se alastre, não deixe que meias verdades te convençam. Olha nos olhos dos seus filhos. Mamãe dizia uma coisa quando a gente era criança, que até hoje eu me lembro com muita nitidez. Mamãe falava assim: meus filhos, eu amo vocês, mas confiem muito pouco do que vocês me falam. Mamãe é cheia de sabedoria. Eu amo vocês, amo de paixão, mas nem metade do que vocês me falam eu acredito. Por quê, mamãe? Porque a vida já me mostrou que vocês estão tão mentirosos quanto qualquer outra pessoa. Ela tinha razão. Porque quando o pecado vai se alastrando no coração de uma pessoa, nós começamos um processo de mentir para as pessoas que estão distantes de nós. Quando nós amamos mais o pecado, nós começamos a mentir também para aquelas pessoas que estão próximas de nós. E quando o pecado já começa a ser dominante no nosso coração, nós começamos a mentir para nós mesmos. Pecados precisam ser tratados no tempo oportuno, e eu quero dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, se você precisa tratar pecados, problemas dentro do seu lar, na sua família, faça isso hoje em nome de Jesus. Não deixe isso para amanhã, não deixe isso para depois, não deixe isso para ser uma conversa tardia, não deixe para conversar isso quando seus filhos forem mais velhos. Não ache que essas coisas são coisas apenas da idade, porque não são. Não existe idade que se torna permitido pecar, meus irmãos. Já cansei de ver evangélicos dizendo: meu filho é adolescente, isso é normal. Pecado nunca é normal, pecado sempre é desagrado ao Senhor, e pecados que são nutridos e acalentados no coração de um adolescente ainda o guiarão e o incomodarão quando ele for velho. É preciso que seja tratado no tempo oportuno, e o tempo oportuno de Deus é hoje. É hoje.
Em quarto lugar, e último lugar dessa aplicação especial para o coração dos pais, nós aprendemos à luz desse texto de que não há outro caminho para que eu e você possamos estar debaixo da bênção de Deus, senão que nós sirvamos ao Senhor, eu e a minha casa. Se você ler depois com mais atenção o capítulo de número 1, 2, 3, 4 e 5, você vai perceber que ao mesmo tempo que o texto bíblico vai narrando a respeito de Hofni e Finéias, de Eli, de como eles se perverteram, o texto vai falando sobre como Samuel cresceu diante do Senhor, porque Samuel servia ao Senhor. Essa é a diferença e esse é o ponto que muda a minha vida e a sua vida. A minha casa e a sua casa precisam servir ao Senhor e ao Deus vivo, Criador de todas as coisas. Tome as rédeas do seu lar, coloque a casa em ordem, chama os filhos à responsabilidade, coloca a casa em torno da mesa e diz: nós nessa casa servimos ao Senhor, e o Senhor vai ser parte fundamental, presente, constante, diária da nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, como nós precisamos disso. Eu queria terminar essa mensagem essa noite mencionando apenas 2 palavras aos filhos dessa igreja, diante dessa palavra que foi quase toda ela para os pais. E eu queria exortar o seu coração e convocar o seu coração, você que é filho, a que você prestasse atenção nessas 2 lições que esse texto nos ensina. A primeira delas, que você jamais despreze o ensinamento dos seus pais. Não jogue o ensinamento dos seus pais fora. Não negligencie a obediência aos seus pais. Receba a palavra dos seus pais como palavra certa, precisa, sábia, porque aquele que honra pai e mãe tem os seus dias felizes na terra, mas o filho rebelde colhe muito sofrimento e desgraça na sua vida. Honre seus pais, obedeça os seus pais no temor do Senhor. Mesmo quando parecer duro, mesmo quando seus pais parecerem insistentes com alguma coisa, se sujeita à obediência dos seus pais, porque quem aqui já tem muito tempo de caminhada de vida, sabe que obedecer a palavra de pais crentes é o melhor caminho para a vida de um homem e de uma mulher. E a segunda lição que eu queria que você, filho, guardasse no seu coração nessa noite, é de que você jamais trilhasse o caminho dos filhos de Eli, e jamais desprezasse o Senhor no seu coração, porque o nosso Deus é um Deus temível. O nosso Deus é um Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de longanimidade, de compaixão. Mas o nosso Deus é um Deus temível. E a justiça do Senhor vem sobre todos os homens. E se o sangue do Cordeiro Jesus não estiver sobre nós, e se eu e você não estivermos banhados no sangue do Cordeiro, a justiça e a ira santa do Senhor repousa sobre nós. Não despreze o Senhor. Busque ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Faça a vontade do Senhor. E faça isso obedecendo os seus pais em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, para que nós possamos orar agora.